Oi, deuses! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Deusas Cientistas. O espaço onde a ciência e a ancestralidade de mulheres negras e indígenas se encontram. Todas as vezes que eu precisei subir ou me levantar, foram as mulheres negras que me deram a mão. Esse podcast se torna eterno agora, graças à realização Universidade Afro-Latinas. Hoje, nossa história é sobre Braulina, uma mulher indígena do povo Baniwa, que rompeu barreiras e se tornou uma das vozes mais potentes da academia e do movimento indígena. Ela nos mostra o poder das mulheres indígenas, que são muito mais do que simples coadjuvantes nas suas comunidades. São lideranças, articuladoras e cientistas. Braulina tem uma trajetória de lutas marcada pela invisibilidade, desafios na academia e o peso da responsabilidade de representar a sua gente. E hoje vamos conhecer essa história. Braulina nasceu na região da Cabeça do Cachorro, na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela. Filha caçula de 8 irmãos, ela cresceu entre os ensinamentos de sua mãe e avós, mulheres Baniwa, que moldaram sua percepção de mundo. Seu pai, um homem que sempre defendeu a importância da educação, ensinou a Braulina que o conhecimento seria sua arma mais poderosa. Só que crescer como indígena no Brasil é viver uma luta constante por reconhecimento. Sua comunidade foi vista como atrasada por resistir ao português. Mas para Braulina, sua língua materna carrega memórias, saberes e ancestralidade. Sua mãe até hoje não fala português. Isso nunca impediu de ser uma grande líder dentro do seu território. Meus pais ambos são do povo Baniwa, mas de clãs diferentes. No nosso mundo tem isso, né? De clãs nos povos. E eu cresci nesse processo dos meus irmãos estarem na liderança das associações, do movimento no Rio Negro. Isso vem acompanhando esse processo também da gente estar nas assembleias, ajudando as mães, as tias, carregar, fazer comida, carregar água dos igarapés, né, para grandes encontros dos irmãos, dos primos, dos tios. Então, eu sempre falo que esse processo de mobilização e articulação, eu tenho ele em mim desde muito nova, assim, né? Meus tios foram mobilizadores, articuladores no processo da Constituinte, inclusive eu estou bem aqui escrevendo sobre isso. Eu fui crescendo nesse meio, assim, só que no meu povo, as mulheres, elas são as que fazem a articulação dentro de suas casas. Elas não são de pegar microfone e falar, não são de se apresentar. Isso até em 92, acho que as minhas primeiras tias começam a aparecer como professoras, como agente de saúde nas comunidades. E não falava nada de português, assim, né? Minha mãe não fala português até hoje. Minha mãe tem mais de 85 anos. Nosso pai sempre incentivou que a formação era muito importante para defender os direitos, que falar com os não indígenas era se aliar para defender os territórios. Esse processo, né? Aos 11 anos, Braulina deixou sua comunidade para estudar na cidade. Imagina, gente, ela foi sem os seus pais. E ela estava muito decidida, assim como eles, que deixaram ela viajar, mesmo muito nova, para estudar. Mesmo que isso custasse também a distância entre eles. Lá ela não tinha uma casa e com seu irmão mais velho, que era sua referência, ele passou a ser a referência do pai dela e dos seus irmãos. Naquela época não havia uma escola indígena na comunidade, então ela queria estudar e todo mundo que queria estudar precisava migrar. Braulina foi para São Gabriel da Cachoeira, sem falar português e sem estrutura.
Sua família foi na coragem, enfrentando o mundo que os via como estrangeiros em sua própria terra. A língua Baniwa é uma língua indígena falada pelo povo Baniwa que habita regiões fronteiriças do Brasil, Colômbia e Venezuela. Braulina lembra de uma situação inusitada que ela viveu por ter que falar o português para ter acesso à educação fora de onde ela nasceu. Eu acho que tem uma coisa para nós, povos indígenas, é que tem algumas coisas em português que são difíceis de traduzir para a nossa língua, né? Porque tem essa questão da gente visualizar a palavra na nossa cabeça, assim, para saber do que se trata. Então, eu sempre fico meio perdida, assim, demora um pouco para processar. Até hoje tem algumas palavras que em português que não fazem parte da minha realidade, então acho que fica um pouco difícil essa parte. Mas tem uma coisa que me marcou muito com relação à salada, por exemplo, né? Salada que vocês comem, os não indígenas comem. Foi o que eu acho que me marcou assim, porque eu não sabia nem que existia isso, mas que hoje, depois de muitos anos morando na cidade, eu consigo me alimentar disso. No início ela não conseguia falar direito, mas escutava muito bem, o que era muito complexo para ela. Ela queria se expressar, tinha muitas coisas a dizer, só que ela não conseguia fazer isso. Gente, eu lembro da minha jornada com o inglês. Quando eu fui pra África do Sul, eu cheguei lá e fiquei nervosa, porque às vezes eu entendia, era um assunto muito legal, eu ficava, meu Deus, eu não tenho vocabulário para falar. E não falava. Bom, é fundamental dizer que se hoje nós falamos de um desafio para falar português, nos aprofundando nisso, sabemos que se trata de uma grande violência. Antes da chegada dos colonizadores europeus, o território que hoje conhecemos como Brasil era linguisticamente diverso, com estatísticas indicando a existência de cerca de 1.000 línguas indígenas distintas. No entanto, o processo de colonização desencadeou uma série de problemas e práticas que resultaram na drástica redução desse número. Atualmente, restam aproximadamente 274 línguas indígenas faladas por 305 etnias em todo o país, fora as línguas de sinais que os indígenas também têm. A colonização portuguesa implementou uma política linguística que buscava homogeneização cultural. Tinha que ser todo mundo igual, impondo o português como língua dominante. Esse processo envolveu a repressão ativa das línguas nativas, muitas vezes por meio de métodos violentos e coercitivos, e por que não, através dos espaços formais de educação. A língua portuguesa foi utilizada como ferramenta de colonização, com finalidades políticas e religiosas, visando a assimilação dos povos indígenas e a erradicação de suas identidades culturais. Não tínhamos educação escolar indígena como temos hoje, né, nos territórios indígenas. Assim, ou quem quisesse continuar estudando tinha que vir para a cidade mais próxima, né, que é São Gabriel da Cachoeira, 95% são indígenas. Ontem foi eleito um jovem indígena lá, como prefeito. E a nossa região era sempre vista como região mais atrasada de outros povos, porque nós tínhamos muita resistência de aprender português, muita resistência de ir para as escolas. A minha geração foi a geração que teve essa oportunidade de ter irmãos mais velhos em algumas instituições para apoiar para estudar. A gente acessa um povo, a gente acessa uma cultura, a gente acessa uma história através da língua. Braulina fala português muitíssimo bem, mas ela brinca ao dizer que não fala muito bem, o que é muito comum quando estamos falando uma língua que não é nossa língua materna. A gente não tem a mesma segurança com essa língua como temos com a que a gente nasceu escutando. Se manter na escola foi um desafio. Além da barreira linguística, Braulina precisava trabalhar para sobreviver. Então ela foi babá, faxineira, cozinheira. Mas a inquietação e a sede de aprendizado sempre foram as suas maiores dificuldades.
Quando adolescente, ela já acompanhava as assembleias indígenas ao lado dos irmãos mais velhos, que eram líderes políticos. Aos 17 anos, já organizava atas e viagens, enquanto tentava ingressar na universidade. Foi nessa época que ela começou a perceber uma grande lacuna. Os estudos sobre os povos indígenas sempre foram feitos por não indígenas. E ela disse: por que nós não somos os autores das nossas próprias histórias? Aos 19 anos, Braulina tentou pela primeira vez ingressar na universidade. Foi para Manaus, onde teve contato com grandes lideranças indígenas, inclusive com a ministra Sônia Guajajara. Mas sua jornada acadêmica teve interrupções. E na nossa região era sempre esse silêncio, assim, né, das mulheres, mas vários outros projetos vinham surgindo. A Arte Baniwa foi lançada em 2000, a Pigmenta Baniwa das mulheres do meu povo, algumas mulheres se tornando professoras, mas nós não tínhamos pessoas na área de informação, na área de administração, contabilidade, essas outras áreas, né? Então, tivemos essa decisão de ir para a capital para tentar essa formação diferente que pudesse atender às associações futuramente. Ela foi chamada para coordenar um projeto de comercialização da arte Baniwa e se tornou uma das principais representantes do seu povo em feiras e eventos. Essa instituição fez parcerias com grandes empresas multinacionais, viajou pelo Brasil, até ganhou prêmios. Mas ela percebeu que o que ela sabia não era o suficiente. Ela precisava de uma educação formal que desse mais informações e letramento para que ela conseguisse ajudar o povo dela na luta. O mundo acadêmico continuava distante e ela sabia que precisava voltar. Saindo da minha associação local, eu fui para a regional, aí sim me desafiou a procurar a formação maior, melhor talvez, porque eu vi que o pouco que eu sabia não atendia mais a demanda regional. Nós trabalhávamos com 5 regionais, atendíamos mais de 192 associações a nível do Rio Negro e muitos questionamentos começaram a aparecer, né? Por que só os não indígenas fazem parecer? Por que só eles vêm pesquisar sobre nós? E a gente tem pouco retorno sobre isso. Eu tive escola com os mais velhos, que eu posso chamar assim, que foram idealizadores das primeiras escolas de educação escolar indígena no Rio Negro, e tínhamos muito sonho de ter Instituto Federal do Rio Negro, assim, da gente ter uma escola profissional que pudesse abarcar nosso conhecimento enquanto povos indígenas e que valorizasse nossa ciência. Então, passamos a fazer essas formações dentro das comunidades. Aí, eu era secretária executiva dentro da federação, mas me puxava muito para coordenar as oficinas. Aí foi também o meu primeiro contato com a questão da formação sobre a Lei Maria da Penha. Os meus primeiros contatos para falar sobre a violência de gênero, as formações de lideranças das mulheres. Eu era neta das minhas tias, das minhas avós, das minhas tias, eu era sempre a que estava ali fazendo. Naquela época, eu não tinha dado conta de que eu estava no lugar de liderança. Braulina lutou muito pelas mulheres indígenas, então ela foi indicada com unanimidade para ser diretora da Federação das Organizações Indígenas, em uma época em que as mulheres indígenas não lideravam essas grandes organizações dos seus povos. De organizar estatuto, garantir 20% da presença das mulheres, que todo o Conselho Deliberativo tinha que ter presença de jovens, mulheres, e a criação da própria Departamento de Mulheres dentro da federação, eu saí com a indicação da minha região como a candidata à diretora da Federação das Organizações Indígenas. Na Assembleia,
com mais de 800 pessoas, sendo aplaudida, indicada unanimidade pelo meu povo. Eu tive que dar um passo para trás, respirar. Foi a primeira vez que eu disse não para o meu povo, porque da outra vez eles me tiraram da universidade, me trouxeram de volta para regional para ser gerente, para trabalhar e conseguir chegar para ser indicada como diretora. Aí eu falei assim, não, eu preciso estudar. Como ela conseguiu ser tão decidida e dizer não para algo que era um peso gigantesco para ela? Braulina disse que na sua família as pessoas são muito decididas e não voltam atrás quando decidem algo. Você lembra, né, que os pais dela deixaram ela migrar aos 11 anos para estudar. Além disso, Braulina era muito inquieta. Independente de estar na universidade ou não, ela não ficava sem estudar. Então ela fez cursos técnicos e estudava de uma forma autodidata também. Os estudos é o que humaniza ela e fazia Braulina se sentir bem. Aí estava começando a ter os primeiros vestibulares específicos para os povos indígenas. Falei, gente, a única que está parada, não estou conseguindo. Só que nesse atropelo da vida, me torno mãe de novo, do meu filho mais novo, no ano que eu voltaria a estudar. Braulina buscou trabalhos em que ela conseguisse conciliar a maternidade. Estudou roteiro, cinema, produziu roteiros de documentários indígenas, deu aulas de cinema para os indígenas. Mas alguma coisa faltava na vida dela. Afinal, o seu sonho era ir para a universidade e ser cientista. A gente cria expectativas boas e a gente ganha espaço. Mas também, eu, Braulina, hoje com 40 anos, é normal a gente se frustrar também ao longo da caminhada. E naquele momento eu estava me sentindo inútil no espaço, porque eu não conseguia mais ter aquela alegria de fazer as coisas. Eu precisava de outro espaço, eu precisava de outras experiências. Então eu fui, na época, a UNB não tinha polo de prova no estado do Amazonas, tinha em Rondônia, Mato Grosso e em outros lugares, em outros estados, menos no Amazonas. E dentro de todos os estados que foram os pioneiros nos vestibulares específicos para indígena, a UNB era o lugar que pudesse me oportunizar sempre ver meus irmãos. Mas eu não tinha esperança nenhuma de passar. Eu fui para Rondônia com duas amigas minhas, fiz prova. E, gente, falei, primeiro veio a primeira lista da chamada. Eu falei, cara, não passei. Braulina chorou, se sentiu insuficiente, mas no segundo semestre foi chamada. Foi uma grande conquista. Depois de tanto tempo presente no movimento, dela ter lutado pelas cotas para os indígenas, ela podia agora estudar na graduação. Teria que enfrentar os desafios, só que uma grande decisão ela precisava tomar naquele momento. O seu desafio maior seria deixar o seu filho de 2 anos para ter que ir para Brasília estudar, já que não tinha uma rede de apoio que pudesse ajudá-la com a criação do seu filho e a seguir a carreira acadêmica. Existem coisas na vida, eu acho que faz a gente ser forte, né? Eu tenho 2 filhos e o mais novo, quando eu decidi retomar os estudos, ele só tinha 2 anos na época, né? Então, acho que eu pensar melhor o futuro para eles, dar oportunidade para eles que eu não tive. Acho que foi a minha força, a energia e a decisão de vir para Brasília, de querer estudar e dar um melhor de mim para eles, porque só tem eu, né? E eles não têm mais além de mim para oferecer algo para eles. Então, acho que isso é uma realidade de muitas mulheres indígenas ou de outras mães, né, da periferia, da gente assumir essa responsabilidade por nossos filhos, né? Então, acho que isso sempre foi uma
uma questão para mim. E hoje olhar para trás e ver que valeu a pena essa ausência com eles fisicamente, né? Mas sempre estiveram aqui comigo também. Braulina então foi estudar antropologia na UNB. A escolha das ciências sociais, para mim, ela foi justamente por causa de 3 coisas. Na época, a gente tinha estudado, feito formações sobre essa questão do Instituto Rio Negro, o fortalecimento da educação escolar indígena no Rio Negro e a pauta das mulheres, que a gente estava discutindo a primeira casa de produtos do Rio Negro, que hoje é o Areró, e estava tendo formações da precificação, produto e várias outras coisas. Eu falei, a antropologia me dá essa abertura de acompanhar essas pautas que eu gosto e eu acho que eu vou me dar bem. Terceiro período foi caos. Eu falei, será que eu vou para casa? Largo tudo. Também foi, eu acho que a primeira compreensão da academia fora do movimento, né? Que o movimento é uma escola também, mas essa academia de universidade, ela te atropela de uma forma que você tem que saber quem é você, da onde você vem, a sua origem, é o que te faz diferente de vários outros acadêmicos. Na universidade, Braulina foi atropelada pela Academia Branca. Os professores não enxergavam ela como intelectual, mas como objeto de estudo. Quando começou a ler sobre antropologia, percebeu que as mulheres indígenas eram invisíveis, sendo retratadas como esposas, mas nunca guardiãs do conhecimento. Braulina decidiu que a sua monografia na graduação traria as vozes de sua mãe, suas tias, suas avós, grandes referências que não eram retratadas na academia. O que a academia e a antropologia gostavam de retratar era a mitologia indígena, mas não era o que Braulina queria. Então, a sua mãe, suas tias, suas avós, grandes referências para ela, a apoiou e disse: siga em frente, escreva sobre nós. Então, Braulina começou a sua jornada de escrita para honrar o conhecimento delas. E ter o apoio dessas mulheres foi fundamental, porque ela não iria representar elas se não tivesse esse apoio, se não tivesse esse aval. Ela defende que a escrita dela deve ocorrer sem a correção do português formal dos brancos e as visões de um mundo não indígena. Braulina busca citar intelectuais indígenas em seus textos e as mulheres que fazem ciência, que cuidam da saúde alimentar delas mesmas e de seu povo Baniwa. Braulina cita que suas avós, com mais de 90 anos, não tinham cabelos brancos, eram baixas e mantinham corpos magros e saudáveis, o que era, assim, muita inspiração para ela. As mulheres têm um papel fundamental na manutenção do seu povo. E Braulina queria destacar isso nacionalmente. Braulina terminou a monografia, que foi bem avaliada, e suas pesquisas passaram a ser referência. Ela se conectou com outras instituições dos movimentos indígenas, com mulheres negras que discutiam violência de gênero, com a quilombola, e quando ela se deu conta, muitas organizações estavam lutando para que houvesse mulheres indígenas liderando essas organizações. E fizemos uma vez, aí, em parceria com as mulheres quilombola, de como nós éramos pouco na universidade, as mulheres indígenas. Né? Se você for pesquisar, os primeiros doutores são homens. Tem poucas mulheres que foram primeiras doutoras, assim, no Brasil. Na área da antropologia, hoje tem mais, né? Lá, em 2017, eram bem poucas, assim. E onde a gente estava, né? Era só formar a gente e voltar para os territórios. Era só formar a gente não aparecer como escritoras, como cientistas. A gente não aparecia. Continuávamos sendo produtos de pesquisas, mesmo estando dentro da universidade. Aí foi para a segunda indignação. Porque uma pessoa indígena que foi querer me entrevistar para o trabalho dela, na época eu já entendia um pouquinho como é que era essa questão,
reuni a galera, falei que a gente não daria entrevista, que aquilo era uma forma de resistência, mas que a gente precisava escrever sobre nossos. Essa luta e resistência de estar dentro do movimento e na universidade veio acompanhada de uma projeção nacional de Braulina de representar as mulheres. A primeira vez que Braulina representou os povos indígenas no Brasil na Câmara dos Deputados, ela ficou muito nervosa e se sentiu intimidada porque havia mulheres feministas com anos de trajetória que viajavam o mundo estudando sobre gênero e havia publicado em muitas revistas científicas. E Braulina tinha finalizado a graduação, que quando comparado a essas mulheres, ela estava no início da sua carreira científica. Isso nos faz refletir sobre como as mulheres não são iguais. As inseguranças das mulheres indígenas são diferentes das mulheres brancas, das negras e das asiáticas. O mundo enxerga e trata as mulheres não somente de acordo com seu gênero, mas com a sua etnia também. E aí eu te pergunto, minha querida e meu querido ouvinte, quantas dessas mulheres tinham conhecimento que Braulina tinha das mulheres do seu povo? Nenhuma. Braulina tinha uma relação profunda com seu povo Baniwa e outros povos indígenas. E isso para ela foi um motivo de muito orgulho. Ela diz: "Eu estou aqui sendo uma mulher indígena e me orgulho da minha história." Outro fato importante aconteceu durante a pandemia, quando o movimento nacional, liderado por homens, barraram as ideias das mulheres indígenas, considerando as pautas delas secundárias. Foi aí que elas se olharam e viram que haviam várias mulheres indígenas com mestrados, livros publicados e que eram muito articuladas. Então, durante a pandemia, elas fizeram um movimento histórico de criar a Articulação Nacional de Mulheres Indígenas, pedindo mais espaços na política, espaços para a tomada de decisão e uma popularização das ideias acadêmicas em que elas estavam sendo protagonistas. Braulina passou então para o mestrado, onde enfrentou ainda mais situações desafiadoras. Sua orientadora queria que Braulina trabalhasse na sua escrita o que sua linha de pesquisa trabalhava. A ciência, ela é feita de perguntas. E se os mesmos grupos brancos, sendo eles homens ou mulheres, continuam fazendo as mesmas perguntas, a gente vai ter respostas mesmas e problemas sendo resolvidos a partir e sobre um determinado grupo, o que é um grande problema. Quando a gente tem uma diversidade de pensamentos, de pessoas que acessam a universidade, elas fazem perguntas a partir de outros pontos de partidas. E isso vai impactar na qualidade da produção científica também. Será que as pessoas não conseguem enxergar? E quanto mais plural forem esses pensamentos e essas perguntas, mais a gente vai conseguir descrever a realidade, melhor vai ser essa descrição da realidade, porque a realidade ela não é única. Bom, a verdade é que Braulina não tinha nenhum interesse em reforçar a forma como os não indígenas falam dela. Um exemplo muito comum é o discurso sobre a mitologia indígena. Braulina queria falar sobre o que ela via e vivenciava sobre as mulheres indígenas no momento atual. Além disso, Braulina queria manter o modo de escrita que ela tinha herdado de seu povo e não a escrita dos não indígenas. A sua luta não era apenas para se formar, era para abrir caminho para outras mulheres indígenas. Então ela começou a fazer isso. Fez alianças com quilombolas, frequentou a academia. Ela escreveu o conceito da mulher indígena como corpo e território. Não existe uma mulher indígena sem o território e não existe o território sem a mulher indígena. No individual, eu estava me tornando mestra, muito feliz, querendo ir embora para o meu território. Para trabalhar, ficar perto da minha mãe, do meu pai. E também já me colocaram nessa outra questão. E a gente ganha na segunda marcha das mulheres o reconhecimento pelas mulheres da Vamos Juntas, de moção de aplauso pelo trabalho de mobilização e articulação. Sim, foi primeiro
reconhecimento público que a gente teve pelo nosso trabalho. E os artigos foi ganhando espaço nas academias. A gente foi sendo citado, meu trabalho foi sendo citado, as crianças lendo o meu trabalho. Seus artigos agora são citados em eventos nacionais e internacionais. Seu trabalho foi referenciado pelo G20. Ela participou da criação da Carta das Mulheres Brasileiras, que hoje é um dos documentos mais importantes sobre mulheres indígenas. Além disso, Braulina Baniwa foi premiada pelo reconhecimento de cientista indígena pelo coletivo ativista e ambientalista Planetary Guardians, os guardiões do planeta. E hoje, Braulina está no doutorado. A mulher que teve sua escrita com base na sua história, da história das mulheres indígenas, passou em primeiro lugar na seleção de doutorado pela excelência na escrita do projeto, escrevendo sua história com a coragem que herdou de suas ancestrais. A conquista das cotas, a entrada na universidade e a maturidade acadêmica também foram grandes conquistas, mas a universidade ainda segue sendo um ambiente muito violento. Braulina hoje tem 40 anos e está fazendo doutorado. Ela rompe com aquela ansiedade acadêmica de que devemos nos formar cedo no doutorado, ou até mesmo antes dos 30, e não deixa de estudar. Isso é comum na comunidade negra também. Muitos líderes tiveram que adiar seus estudos pela luta. O que não significa que nós estamos atrasados, muito menos romantiza uma história de luta dos que conseguiram. Isso, na verdade, retrata como se comporta a educação brasileira para os não brancos. E a maior conquista de Braulina vem onde as mulheres indígenas estão chegando. Olhar para trás e avaliar o histórico de luta em que as mulheres foram objetificadas a ponto de serem violentadas sexualmente e hoje ver onde elas podem estar, decidir e escrever sobre elas mesmas é uma grande conquista, que obviamente precisa avançar. Avançar para onde elas têm o direito de morar com segurança no seu território, sem ter os seus corpos violados. Ver crianças indígenas lendo seus textos, professores usando suas pesquisas em sala de aula, faz Braulina ter certeza de que sua teimosia não foi em vão. Braulina nos ensina que a ciência não nasce apenas em laboratórios, mas na vida cotidiana, na observação, no cuidado com a terra e com os corpos. Ela nos ensina que as mulheres indígenas produzem ciência. Ela diz que o corpo de uma mulher indígena é político e seus conhecimentos são ciência. Se sua mãe dizia que seu lugar era o mundo, hoje nós podemos dizer: Braulina conquistou o mundo. Obrigado por ouvir o podcast Deusas Cientistas. Ele não poderia ser eternizado sem vocês, minhas e meus ouvintes. E também não poderia ter acontecido sem a edição de Larissa Primo, roteiro e narração de Cananda Heller, consultoria e curadoria de Storytelling de Patrício Weiss, designer e artes de Clarice Wenzel, pesquisa de Caroline Laila, assessoria de Verônica Lima e através da realização da Universidade Afro-Latina. Eu sou muito grata a vocês.